entendendo as duas colocações em Yohanan Aleph, capítulo 3. Shalom! Hoje quero compartilhar uma reflexão profunda sobre Yohanan capítulo 3, que nos ensina sobre a revelação entre o pecado e a nossa caminhada no Rua. Esse capítulo nos apresenta duas colocações importantíssimas que precisam ser compreendida à luz das Escrituras. Vamos juntos analisar para que possamos crescer em entendimento e viver uma vida que agrada a Yahweh. A primeira colocação: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Em 1 Yohanan, capítulo 1 e o versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Esta colocação refere às condições da pessoa antes de conhecer Yahweh. Antes de sermos transformados pelo Rua, éramos pecadores por natureza, vivendo sobre a indignação do pecado herdada de Adão. Quando alguém diz, eu não tenho pecado, essa pessoa está negando a realidade de suas condições antes de ser regenerada. Todos nós, antes de conhecer o Mashiach, estávamos mortos em nossos pecados, como está escrito. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos os pecaram. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Essa colocação fala para aqueles que ainda não foram transformados, e por isso não reconhecem a sua necessidade de arrependimento. Eles vivem na ignorância de sua condição diante de Yahweh. A segunda colocação: aquele que está no Rua não peca. Isso é importante. Agora, em 1 Yohanan, capítulo 3, versículo 6 ao 9, encontramos uma verdade profunda. Todo aquele que permanece nele não peca, e todo aquele que vive pecando não viu e nem conheceu. Então, aquele que está nele não peca, e aquele que vive pecando não viu e nem conheceu. Todo aquele que é nascido de Elohim não vive na prática do pecado, pois a semente de Elohim permanece nele, e ele não pode pecar, porque é nascido de Elohim. Aqui as Escrituras falam sobre que nascemos de novo e estamos no Rua. Se alguém foi verdadeiramente regenerado, essa pessoa não pode mais viver na prática do pecado, porque a semente de Elohim está nele. Seu Rua está dentro dela. Nós não vivemos na prática do pecado. Aquele que está no Rua não tem prazer em pecar, pois sua natureza foi transformada, como está escrito. Se nós pecamos porque tratamos alguém mal, não é pecado para a morte. Se alguém está no Mashiach, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, essa colocação não está falando para aqueles que ainda não conhecem a Elohim, mas para aqueles que já foram regenerados. Se alguém afirma estar no Rua, mas continua vivendo no pecado, essa pessoa está se enganando, pois quem realmente nasceu de Elohim não pode mais pecar. É o que está escrito.
Depois de conhecer a verdade, não resta mais sacrifício pelos pecados. E quando nós falamos desse pecado que não é para a morte, é aquele que, do dia a dia, você se toca em alguma coisa imunda, aí você se purifica, você trata mal uma pessoa, você pede perdão antes do pôr do sol, porque depois do pôr do sol não dá mais certo. Esta verdade se conecta com o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 26. Porque se continuamos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelos pecados. Esse texto nos alerta sobre a seriedade de viver uma vida no rua. Depois de ter recebido o conhecimento da verdade e experimentado a transformação pelo Mashiach, não pode mais voltar a pecar como antes. Se alguém continua no pecado deliberadamente, após ter conhecido Elohim, isso demonstra que esta pessoa não teve uma verdadeira transformação. E o sacrifício do Mashiach é suficiente para nos purificar, mas não podemos tratar esta bondade como algo sem valor, mentindo para nós mesmos que estamos arrependidos, que nós somos uma nova pessoa e depois continua sem guardar os mandamentos. A diferença entre os dois grupos, aquele que ainda não conhecem, este grupo é formado por aqueles que ainda vivem sobre a inclinação do pecado, pois não foram transformados pelo Rua. Eles não reconhecem suas condições de pecado e continuam vivendo na carne. Aqueles que estão no Rua, esse grupo é formado por aqueles que nasceram de novo e que têm a semente de Elohim dentro de si. Eles não podem mais viver na prática do pecado, pois foram libertos e transformados. Conclusão e exortação. Queridos, que possamos refletir sobre nossa caminhada. Será que estamos realmente vivendo no Rua como novas criaturas? Ou ainda estamos presos às práticas do pecado? Lembramos-vos das palavras de Yohanan: filhinhos, ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Yohanan capítulo 3, verso 7. Se estamos no Rua, não podemos mais viver no pecado. Nossa vida deve refletir a transformação que recebemos em Mashiach. E não somos mais escravos da velha natureza, para viver Kadosh diante de Elohim. Que essa mensagem nos inspire a buscar uma vida de obediência e verdade. Se você foi abençoado por essa reflexão, compartilhe com os outros, para que mais pessoas possam compreender a diferença entre viver na carne e viver no Rua. Shalom! Que Allah abençoe a todos.